Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs que estão nos assistindo nesse momento, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Estamos aqui mais uma vez cumprindo o ID de Jesus na minha vida e eu estou aqui para falar hoje, continuando o nosso projeto de Mulheres na Peleja. Hoje vamos falar sobre uma mulher que não pelejou. Amém? Glória a Deus! Mas vamos saber o que aconteceu, que mulher é essa? Agora, vamos, sem mais delongas, vamos continuar ouvindo o hino trilha sonora deste nosso projeto. Mulheres na Peleja. Amém? Glória a Deus. Mulheres na peleja, obreiras em ação, que vivem do Espírito e em consagração, entregam suas vidas na obra do Senhor. São mulheres santas, mulheres de valor, mulheres corajosas que lutam sem temer, mulheres caridosas que o bem sabem fazer, mulheres usadas na evangelização, mulheres na peleja, mulheres de oração. Glórias a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Mulheres que jejuam para se consagrar, visitam os enfermos, por eles vão orar. São hospitaleiras e têm união, são mulheres santas que sempre vencerão. Mulheres cuidosas, Maria ou Esther, que são cheias da graça, também cheias de fé. Mulheres que trabalham com dedicação, mulheres na peleja, mulheres de oração. Amém. Louvado seja Deus. Mulheres na peleja, mulheres de oração, né? Este é o nosso lema, este é o nosso projeto, falar sobre mulheres que estão na peleja, firme na peleja, mulheres de oração. Mas também nós vamos falar sobre mulheres que em algum momento, por algum motivo, elas não tiveram toda essa fé, né? E também serviram como um exemplo para nós hoje, nos dias de hoje, para que nós não siga o seu exemplo. E é importante nós falar sobre elas também, né? Porque assim como nós temos mentores, nós temos heróis na fé que deixaram seus grandes exemplos, né? Grandes heroínas na fé que deixaram seus exemplos para que nós possamos seguir, trilhar juntamente com eles pelo mesmo caminho, né? Nós temos aqueles exemplos que não foram tão bons assim e que é importante nós lembrar deles. Amém? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar lendo, né, e falando um pouco sobre a mulher de Jó. A palavra de Deus não fala muito sobre, não coloca aqui especificado o nome desta mulher, mas é uma mulher importante da gente lembrar. Amém? Quem não conhece a história de Jó? Para quem não conhece a história de Jó fala sobre um homem que tinha tamanha fé, tamanha confiança em Deus, de maneira tal que nada o abalava. E assim como nós sabemos, né, foi possível, chamou tanta atenção aquela fé inabalável que Jó tinha, que o próprio diabo chegou diante de Deus e o apresentou. Tá vendo? E Deus apresentou o que ele estava fazendo, né? Rodeando a terra, né? Procurando, né? As coisas, alguém que ele pudesse fazer algum tipo de mal.
E aí nisso ele chegou e Deus disse para ele assim: tá vendo meu servo Jó? Homem reto, íntegro, Deus testemunhando da fé de Jó. Imagina como seria a nossa vida se Deus pudesse testemunhar da nossa fé. E Deus testemunhou da fé de Jó para o próprio Satanás. Tá vendo meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus e que desvia-se do mal para que não faça nada que o desagrade. Porém, Jó tinha uma esposa que não tinha tanta fé assim. E é sobre ela que nós vamos falar. Amém? Glória a Deus. Então, livro de Jó, capítulo 2 e do versículo 9. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Homem, nos dias de hoje nós diríamos, né? Mas ele a repreendeu. Falas como qualquer uma doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Amém? Amados irmãos, ouvintes, jovem, mulher, criança que está aí do outro lado me assistindo, me ouvindo nessa hora. Eu costumo trabalhar, o meu trabalho de evangelismo através destes vídeos falando sobre testemunhos da minha própria pessoa, né? Eu procuro muito pouco usar testemunhos de outras pessoas, mas eu utilizo a minha própria pessoa. Porque assim como eu tenho bons testemunhos, eu tenho testemunhos de situações não tão boas assim. Como, por exemplo, momentos no qual eu fracassei na fé. Amém? Glória a Deus por isso. Mas são pilares que servem para que hoje a nossa fé esteja sobre o esteio que está, né? Porque a gente olha e não vou pecar dessa maneira, não vou errar do mesmo jeito que eu errei lá atrás. E é importante nós termos essa conscientização para que nós possamos, né, seguirmos firme e forte e subindo degrau por degrau até chegarmos no nosso objetivo, que é no céu com Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Então, a mulher de Jó, ela foi uma mulher que, para te ter noção, é muito fácil, amados irmãos, a gente louvar a Deus, a gente glorificar a Deus, a gente ser grato em todos os momentos, assim, que tá tudo bem, que tá tudo maravilhoso. É muito maravilhoso, é muito glorioso, a gente é muito satisfatório a gente se sentir bem quando tudo está bem, a gente louvar a Deus, a gente adorar a Deus, a gente ir no culto, que culto maravilhoso e abençoado, quando tudo na tua casa tá maravilhoso, quando tudo tá bem, a tua despensa tá cheio, a saúde tá perfeita, o trabalho tá garantido, tudo tá ótimo. A paz entre os familiares da casa tá tudo tranquilo, isso é muito bom. Mas louvar e adorar na hora da luta, louvar e adorar na hora que te falta tudo, adorar a Deus na hora do teu luto, é possível? É possível, é importante e é necessário, porque devemos adorar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Amém? Glória a Deus por isso. Amados irmãos, nós temos alguns exemplos na palavra de Deus, de mulheres, de homens, mas eu vou citar aqui o irmão Davi. Davi cometeu um grave pecado diante de Deus. Ele desejou a mulher do próximo,
tendo ele um harém de mulheres para ele ter, para ele usufruir da mulher que ele quisesse, cada uma mais bela que a outra, que as mulheres dos reis sempre eram as mais belas, as mais formosas, as mais cuidadas, as mais hidratadas, né? Então, e no entanto, ele desejou a mulher lá do soldado Urias. Detalhe, ele matou o homem para poder possuir a mulher do homem. Cometeu um gravíssimo erro diante de Deus. Foi gravemente castigado. Betseba teve um filho e este filho nasceu e foi dito a Davi ainda, quando aquele filho estava no ventre dela, que aquele filho não iria sobreviver. E Deus cumpriu. A criança nasceu, uma criança linda, formosa, saudável, mas em poucas horas a criança começou a ficar doente, como ficou estranha, e foi indo, e a criança durou poucos dias. Porém, durante estes poucos dias, ele dobrou o seu joelho, ele se rasgou, ele se cobriu de cinza, de panos de saco, ele clamou, ele suplicou, ele pediu misericórdia a Deus. Mas mesmo assim, era algo decretado e aquela criança morreu. Quando a criança morreu, Davi levantou, sacudiu a poeira, cingiu-se novamente, botou as suas vestes reais, pediu um café, que até então um alimento para ele, porque até então Davi não havia se alimentado, estava em completa consagração diante daqueles dias, dentro daqueles dias, diante daquele clamor diante de Deus, e voltou a se organizar e sentou no trono e foi, e inclusive aproximou-se novamente da sua esposa. Porém, o que essa mensagem nos diz? Tudo que foi possível ele fazer enquanto era possível, ele fez. Quando deixou de ser possível, quando acabou aquela possibilidade de haver uma salvação para a criança, ele simplesmente sacudiu a poeira, cingiu-se novamente, Deus o deu, Deus o tomou. Louvado seja Deus. Ele louvou a Deus na hora do luto. Louvou a Deus e seguiu firme e forte diante de Deus. Pecou, arrependeu-se, mesmo assim teve que pagar por o seu erro, mas Deus o agraciou grandemente pelo seu gesto. Ainda deu um outro filho, que todos nós sabemos, né, que foi o rei Salomão, né, o homem mais sábio e mais rico que existiu na terra. Amém? Glória a Deus por isso. Mas voltando à nossa palavra inicial, que é a mulher de Jó. Ali nós temos um exemplo de alguém que não tinha tanta fé assim. Nós temos um exemplo de uma mulher que se colocou na posição de criticar, de condenar o esposo. Porque ele tinha uma fé inabalável. Ele tinha uma fé que não havia maneira dela ser desestruturada. Jó perdeu tudo. Jó era um homem extremamente rico, era um homem extremamente poderoso. Ele perdeu a sua riqueza, ele perdeu as suas terra, bicho, tudo, todas as riquezas que tinha ele perdeu. Como se não fosse o suficiente, novamente apresentou-se Satanás diante de Deus, e Deus mais uma vez testemunhou, viu? Tu tiraste tudo dele, e ele continua firme e fiel a mim, não pecou contra mim, né? E aí o diabo de novo, né? Ele sabe que tudo que tu tem, que tudo que ele tem, se ele perder, tu vai dar de novo, né? Então, toca no filho dele, toca na família dele, toca na pele dele, para ver se ele vai continuar fiel a ti. E saiu Satanás da presença de Deus,
os rebuliços lá que aconteceu numa festa lá na casa do irmão mais velho, todos os filhos morreram, não sobrava, só sobrava um servo para vir dar notícia. Quando um servo estava falando, chegava o outro e dava notícia. Como se não fosse suficiente tudo isso, ainda chegou, Jó foi coberto de uma chaga maligna, do alto, da planta do pé ao alto da cabeça. Pensa na situação. Porém, Jó não pecou contra Deus. Ele amaldiçoou até o dia em que ele nasceu, mas em nenhum momento ele amaldiçoou Deus. Em nenhum momento ele culpou Deus do que estava acontecendo com ele. E claro, Deus honrou a sua fé e ele foi restituído 7 vezes mais tudo que ele tinha. E a sua família foi restituída toda novamente e teve filhas tão lindas, que em toda a província, toda aquela região, não houve mulheres mais lindas e mais formosas que as filhas de Jó, diz a palavra de Deus. Isso sem falar nos filhos maravilhosos que também ele teve, né, na sua descendência. Então, amados irmãos, mas aquela mulher não conseguiu enxergar isso. E você? Quando você está lutando, quando você está chorando, você perdeu um familiar querido. No momento tem muita gente perdendo familiares queridos. No momento que você, sua despensa está completamente vazia, não tem mais o que comer. A tua saúde está danificada. Um câncer te feriu, um câncer maligno, você foi ferida com um câncer maligno. Você consegue adorar a Deus? Se você não consegue, é necessário aprender. É necessário aprender a adorar a Deus na hora da luta, na hora do sofrimento. Amados irmãos, querido ouvinte que está me ouvindo nessa hora, eu tive más experiência com isso. Mas experiência de que inclusive um dia desses eu conversando com meu esposo e ele disse pra mim assim: pá, sinceramente eu não sei que tipo de crente que tu era. E aquilo me tocou, sabe? E eu fiquei pensando, meu Deus. Nunca tinha parado pra pensar dessa forma. Porque eu era uma pessoa, irmãos. Qualquer dor de barriga era motivo de eu murmurar. Qualquer dor de barriga era motivo de eu ficar apavorada. Então, com todos os problemas que eu já, em alguns outros vídeos, eu já falei para vocês que eu tinha, era muito difícil de ter uma fé inabalável. Minha fé não era assim. Até porque a minha fé, eu vou te dizer, não era nem, olha, a Bíblia diz que se a tua fé for de um tamanho de um grão de mostarda, dirás a esse monte, saia daqui, vá para lá, e ele irá, né? Agora eu fico imaginando de quantos 1000 graus teria que ser a lente para contemplar a minha fé. É triste, parece engraçado, mas é triste. É triste você saber que você passou anos e anos da tua vida fazendo algo que você mesmo não conseguia crer. Perdendo tempo na tua vida. Porque se eu morresse naquele período, eu teria morrido, eu teria perdido a minha salvação. Mas Deus foi tão misericordioso, tão maravilhoso, tão singular na minha vida, que Ele olhou para mim, não olhou o meu erro, não olhou a minha falha, a minha falta de fé que eu tinha, e decidiu me reestruturar. Decidiu me renovar. Decidiu me trazer de volta ao primeiro amor. Decidiu fazer de mim uma nova criatura.
Nova criatura essa que eu achava que eu já era, mas não era. Eu não tinha chegado a este patamar. Eu não tinha chegado ao patamar de estar sofrendo e estar adorando a Deus. De estar agonizando e estar louvando a Deus. Hoje eu faço isso. Hoje eu faço isso. Glória a Deus por isso. Não, eu não, de mim não. Ele foi quem me deu, Ele foi quem me estruturou, Ele foi quem me capacitou. E é isso que eu tô aqui para te dizer que você tem que fazer. Buscar em Deus essa capacitação, essa estrutura em Deus, para que você possa adorar a Deus na hora da luta, adorar a Deus na hora da dor, louvar a Deus mesmo na hora de um luto. Quando falta tudo, quando não tem mais possibilidade alguma, quando te falta amigos. Porque muitas das vezes nós estamos rodeados de amigos, irmãos da igreja maravilhosos, aquele monte de irmã maravilhosa. Na hora da dor, na hora da luta, até mesmo as irmãzinhas, aquelas que mais te faziam companhia, muitas das vezes elas, desaparecem, somem. Porque aquela irmã está passando por uma treva, Deus livre, não quero ser contaminada com a treva dela, né? Ainda te apontam. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que os amigos de Jó chegavam a Jó e apontavam dizendo que ele estava cometendo algum pecado, que certamente ele tinha cometido algo gravíssimo diante de Deus para estar recebendo todos aqueles males na sua vida. Não sabiam eles que Deus estava provando a fé de Jó e que Jó seria muito maiormente recompensado pela sua fé, pela sua fidelidade. Amém? E o inimigo, Deus só permitiu que o inimigo fizesse o que fez na vida de Jó, porque Deus conhecia a fé de Jó. Deus conhecia a integridade e o caráter e a porção da fé de Jó. Deus não permitiria isso acontecer na vida dele se Deus soubesse que ele não tinha condições. Amém? Porque Deus não nos dá fardo maior do que nós possamos suportar. Isso está escrito na palavra de Deus. Ele não nos dá fardo maior do que nós possamos suportar. Isso quer dizer, ele não te dá cruz mais pesada do que tu possas carregar. Se a tua cruz está pesada, irmão, é porque tu pode. Se ela é do tamanho que ela é porque tu vai precisar dela. Né? Há uma historinha, né, simbólica, assim, que diz assim que o homem chegou, né? Tava chegando para ir até o céu. Só que detalhe, todos estavam no mesmo caminho, né? Só que uns pegavam e tiravam o pedaço da cruz, né? Tirava o pedaço da cruz, estava pesado demais, um tirando o pedaço da cruz. Só que quando eu chegava lá no final, tinha um abismo para ser atravessado. Só que tinha que ser atravessado por cima, né? O abismo, né? O vale embaixo, né? E em cima, claro, tu olhar de cima era um abismo, né? Aí era 2 montes, assim, tinha que passar de um para o outro. Para tu passar de um para o outro, tinha que lançar a cruz e a cruz era a tua trilha para passar. Porém, os que não tiraram o pedaço da cruz, passaram. Mas e os que tiraram o pedaço da cruz? Não conseguiram. Mais vale, irmão, irmã, ouvinte, você pode estar sofrendo agora porque de repente você está passando por uma situação muito difícil na tua vida. Mas eu vou te dizer, mais vale tu entrar no céu faltando um braço, faltando uma mão, faltando uma perna, faltando um olho. Mas você entrar no reino do céu numa cadeira de rodas, de muletas, mas você entrar no reino do céu, do que você ficar neste mundo podre e perverso que nós estamos vivendo. Porque Deus não quer nada com a tua carne. Carne essa que vai feder, que vai apodrecer, que vai voltar para o pó de onde ela veio.
Deus quer a tua alma. Deus quer te dar a vida eterna, o gozo eterno, aquele do qual nunca ninguém chegará lá se não for por intermédio de Deus. Abra o teu coração para Jesus, deixe Jesus entrar na tua vida e fazer dela uma grande obra. Seja você uma testemunha viva. Pensa numa pessoa que blasfemava. Euzinho aqui, ó. Uma pessoa que qualquer dor de cabeça, meu Deus. No entanto, Deus falava comigo. Deus levantava profetas e falava comigo. E aí depois eu ficava, mas como? Como que Deus vai me usar? Como que Deus vai fazer isso? Olha como está a minha vida, olha como é que eu tô, olha o que está acontecendo. Claro, como que Deus ia usar mesmo, né? Com a fé que eu tinha, né? Mas Deus não estava falando de algo no presente, Deus estava falando do futuro. Embora eu acredito muito que muitas coisas, muitas bênçãos foram, digamos assim, seguradas por Deus para ser entregue a mim por causa da minha falta de fé. Amados irmãos, para que você tenha noção, assim, ó, eu conheci muitos testemunhos de pessoas que pediam muitas bênçãos para Deus, bênçãos para Deus maravilhosas. E essas pessoas se dedicavam em fé, em Jesus, jejum e oração, e pedir, e dar-se-vos-á. Batei, e abrir-se-vos-á. Deus dava. A porta se abria. Porém, aquela bênção que aquela pessoa estava pedindo, que aquela pessoa almejava tanto, ela conquistou. Mas, porém, essa pessoa utilizou em algum momento, aquela bênção foi a motivação para essa pessoa se afastar de Deus. Ao invés da pessoa se aproximar de Deus, ela se afastou. Ela se afastou completamente. Porque agora eu não posso mais ir no culto. Agora eu não posso mais visitar os velhinhos, mas agora eu não tenho mais tempo. Digamos que a bênção era um trabalho, tá? O trabalho, digamos isso, né? O trabalho. Aí o trabalho, queria o trabalho, Deus deu o trabalho. Aí por causa do trabalho, mas eu tô tão cansada que eu não consigo ir no culto. Eu tô tão cansado que eu não consigo mais ir no jejum do domingo. Eu tô tão cansado que não dá mais para mim ir naquele culto doméstico, naquela oração na casa do irmão lá, né? Eu não tenho mais tempo para nada, eu não tenho... Cá para nós, no que se transformou a tua bênção? Não preciso ser uma sábia para te dizer que a tua bênção se transformou numa maldição na tua vida. Que a bênção dessa pessoa se transformou numa maldição na vida dela. E aí é que vem o problema. Porque Deus te deu a bênção e Ele mesmo te toma. Porque Ele não quer que tu tenhas... O objetivo de Deus não é a tua riqueza, as tuas prosperidades aqui neste mundo. Embora Ele se agrada que tu consiga ter uma vida digna aqui nesse mundo. Sim, e Ele te abençoa, e Ele te ajuda para isso. Mas se isso for ser um empecilho para que tu chegue no reino do céu, Ele te deixa tu ficar da maneira que tu estiver vivendo, né? E aí, por quê? A Bíblia diz assim, ó, sede fiel no pouco, no muito te colocarei. Muitas das vezes tu é fiel no pouco, quando Deus te coloca no muito, tu deixa de ser fiel. E por isso, muitas das vezes, Deus não te leva até o muito. Deus te mantém no meio termo, ou até mesmo ainda no pouco, até o fim dos teus dias. Porque Ele conhece a tua fé,
mas Ele também ama a tua alma e quer a tua salvação. Então é importante a gente entender que nem sempre a bênção que pedimos para Deus vai ser verdadeiramente uma bênção na nossa vida. E também temos que entender que nós não podemos transformar a bênção que Ele nos deu numa maldição, né? Aquela mulher, todas as bênçãos que ela tinha na vida dela, todas as bênçãos que ela tinha, a riqueza, tudo que ela tinha na vida dela, tornou-se numa maldição na hora que Deus foi provar a fé deles. Para ela. Porque ela amava mais tudo aquilo do que o próprio Deus que a deu. O que tu quer, homem? Amaldiçoa esse teu Deus que te deu tudo, mas que te tomou, que te deu saúde, mas que agora te deixou desse jeito, né? Amaldiçoa esse teu Deus e morre de uma vez. De que adianta tu continuar fiel a Ele e tá dessa maneira? Há quem possa te ver no momento da luta, de te ver no momento do sofrimento, no momento da angústia e dizer isso para você. Mas eu te digo que todo aquele que tem uma grande luta não pode ter dúvida de que depois de uma grande luta tem uma grande vitória. Porque não há vitória sem batalhas. Sai um exército para pelejar, para guerrear. Ele só vai guerrear, ele só vai ser vitorioso depois da batalha. Antes da batalha não tem como ele dizer que ele foi vitorioso ou não, né? Então temos que ter a conscientização de que o nosso Deus, Ele é rico, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, fiel para com nós e não nos deixa perecer. Vamos ser fiel, vamos ser honestos com Deus, vamos usar da nossa fidelidade com Deus, vamos buscar em Deus a reestrutura da nossa fé. Não vamos ter a fé como daquela mulher, a mulher de Jó, mas sim vamos ter uma fé inabalável como a fé de Jó, como a fé de Deborah, como a fé de Maria, como a fé de Ana, que teve fé que o Senhor daria um filho para ela e Ele deu. Vamos ter a fé de tantas pessoas que foram nossos exemplos de fé inabalável. Não vamos utilizar exemplos que não foram bons, mas sim vamos usar o exemplo daquele que foi grandemente usado por Deus, teve a sua demonstração magnífica de fé e foi fiel até a morte. Todos temos grandes heróis da fé, homens, mulheres maravilhosas. Ana, tivemos Ruth, tivemos Esther, tivemos muitas, Maria Madalena. Tivemos muitos exemplos de fé. Vamos seguir esses exemplos de fé. Não vamos deixar com que maus exemplos nos levem à destruição, à ruína. Não vamos deixar que maus pensamentos, porque o inimigo, assim como lá no tempo de Jó, ele andava rodeando a terra. Ele anda nos dias de hoje. Ele anda procurando a quem possa tragar, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Não seja você a ser tragado. Derrame-se nos pés do Senhor, derrame a tua fé, derrame o teu coração, apresente a tua alma para Jesus e diga: Senhor, eis-me aqui, eu sou teu e tu és meu. Ó, faça de mim o teu querer.
A partir do momento que você se colocar na presença de Deus e deixar o querer de Deus agir na tua vida e deixar que o teu querer seja mortificado, a tua vida será transformada, assim como foi a minha. Enquanto o meu querer, eu queria ser curada, eu queria ser libertada de um mal que me acometia desde a infância. Era tudo o que eu queria. Deus queria muito mais na minha vida. Os planos de Deus eram muito maiores do que os meus. Porém, eu não enxergava. Porém, a minha falta de fé não permitia que eu contemplasse o querer de Deus na minha vida. Enquanto isso, eu só enxergava o meu querer e o meu querer não sendo atendido. Mas Deus sabia por qual motivo Ele não estava atendendo o meu querer. Porque Ele conhecia a fé minúscula que eu tinha. Hoje, graças ao meu bom Deus, graças à reestrutura que Deus colocou fez na minha vida, né? Eu posso dizer que eu tenho fé. Não vou me dizer assim que a minha fé é igual, semelhante à de Jó. Não, longe. Gostaria eu de chegar até lá, né? De ter uma fé como essa. Mas sei que estou muito longe disso, né? Outra fé a qual eu me espelho e eu gostaria muito, quero muito poder um dia dizer que viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro, é a fé de Paulo, né? Quem não conhece, quem não ouviu falar no apóstolo Paulo, né? Onde viver é Cristo e morrer é lucro, porque a partir do momento que morreu, tudo foi ganho. Está salvo, está com o Senhor, alcançou a sua proposta, se propôs a algo e alcançou, chegou ao fim da carreira, né? Chegou até Jesus. Se um dia eu puder dizer isso na minha vida, eu sei que eu vou ter certeza que eu cheguei ao máximo que eu consegui da minha fé, ao máximo que eu busquei da minha fé em Deus. E isso para mim será o máximo, e eu busco muito isso de Deus, né? Porque não pense você que eu estou em uma fé inabalável, não. Mas muito melhor do que eu já fui, eu estou. Digamos que se a escada que eu tenho da fé, que eu tenho para subir, digamos assim, uma escada, a fé é uma escada, digamos que tenha lá 100 degraus para subir, eu digo assim que eu já estou nos 20, eu não passava dos 2, tá? Eu já estou no 20, 30, quase 30 por aí, né? Não passava dos 2 degraus, né? Então, glória a Deus por isso, louvado seja Deus por isso, né? Porque me reestruturou, me deu essa fé, que mesmo em momentos muito difíceis que eu tenho passado, eu tenho tido força para adorar a Deus, para louvar a Deus, né? Esse momento que nós estamos vivendo aí de pandemia, pessoas sofrendo, pessoas morrendo, e Deus tem me dado força para adorar a Deus em todos os momentos. Amém? Glória a Deus por isso.